Olá, boa noite, ou como a gente sempre brinca, boa tarde, ou bom dia, seja qual for o horário que você estiver assistindo, que você estiver chegando aqui, sinta-se profundamente bem-vindo, acolhido, abraçado. Sempre gosto de sugerir que a gente imagine que a espiritualidade preparou um lugar que é um lugar de frequência vibracional, mas a gente pode entrar nesse lugar usando a nossa imaginação e eu gosto de sugerir, você fica à vontade, que a gente imagine chegar num campo bem gostoso, uma grama verdinha, um céu clarinho, um sol sossegado, e que tenha lá um monte de almofada no chão e a gente senta em roda, e atrás de cada um de nós está o nosso anjo da guarda, né? Tá essa equipe espiritual linda, e você se sinta agora abraçado, acolhido e fazendo parte desse lugar tão gostoso que foi preparado com muito carinho. E aí, para você que está chegando pela primeira vez, a gente gosta sempre de falar que a espiritualidade se utiliza nesse espaço de uma ferramenta linda, que é a água, né? Que aqui está numa garrafa, mas pode, num jarro, mas pode ser uma garrafa, pode ser uma garrafinha, uma garrafona. Para quê? Para que a gente disponibilize essa água para que seja colocada nela fluidos, magnetismo, todo tipo de recurso vibracional que você possa estar precisando para a sua harmonização, para o seu trabalho interno de cura, ou para alguém ou várias pessoas da sua família, se for o caso. Lembra que se for colocar mais de uma, né? Então identifica qual que é para cada um, ou se você quiser colocar uma geral para todo mundo, daí pode ser uma só. E a maneira que a gente recomenda de usar isso, que é orientação espiritual, é que você tome pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café logo pela manhã e antes de dormir. Mas se você tiver intuição de que está precisando ou que vai ser melhor, pode tomar quantas vezes você sentir necessidade. E lembra sempre que quando tiver mais ou menos um terço, um quarto, você volta a completar com água limpinha, né, água filtrada ou água mineral, e a espiritualidade vai manter atualizado isso. Outra coisa importante é mentaliza para que você quer essa água, né? Só para harmonizar, melhorar meu equilíbrio, minha energia, para eu me sentir bem, ou porque eu estou com desconforto físico, e aí mentaliza X, Y, ou porque eu estou precisando me concentrar mais, dormir melhor, né? Eu, por exemplo, tenho pedido muito para que eles me ajudem a ser capaz de manter mais foco, presença, né? Tá mais concretamente no meu corpo. Então, mentalize o que você está querendo, que isso também ajuda você a usar seus próprios recursos para magnetizar essa água, além de direcionar e receber a ajuda da espiritualidade. Tá bom? E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, muito querida, que é o Marcos. Quem frequenta lá o Centro Alvorada Nova, né, no trabalho de sexta-feira, ou do magnetismo de terça, já está acostumado a vê-lo. Mas para quem está só vendo a gente aqui pela internet, faz tempo que ele não aparece por aqui, a gente estava com saudade. E é uma alegria receber ele hoje. Eu vou passar para ele dar um oi para vocês, ele vai fazer a nossa prece inicial, e aí depois a gente entra no nosso tema de hoje, que é uma novidade. Mas vamos lá, Marcos, seja muito, muito bem-vindo, dá um oi para o pessoal. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Agradeço muito mesmo. Quem está me vendo sempre na terça e na sexta, desculpa eu ter que ver mais uma vez na semana, pode ser uma overdose, mas é com coração, tá bom? Com certeza. Vamos, como sempre, vamos agradecer a espiritualidade pela oportunidade que estão nos dando de podermos fazer esse trabalho em conjunto. Que não é bem um trabalho, é uma conversa, mas tem muita coisa para acrescentar para a gente. Agradecemos muito essa oportunidade de sempre, todo o suporte que a espiritualidade nos dá. Deus querido, de tanto que tanto olha por nós e cuidando de tudo. Pedimos sempre proteção também da espiritualidade
durante nossa semana de trabalho, que não percamos o nosso equilíbrio, estejamos sempre apostos para ajudar aos destinos que Deus nos traçou. Pedimos, então, licença para dar início ao trabalho e sempre contando com o seu acompanhamento. Que assim seja, Pai. Que assim seja. Gratidão, Marcos. Eu que agradeço. Mania. Muito bom. Então, hoje a gente está começando aqui uma série nova, né? Que, se Deus quiser, vai ter aí muitas partilhas gostosas, que vamos chamar de Círculo de Partilhas. Né? Eu me inspirei na disponibilidade que a Aline teve lá atrás de falar um pouquinho das experiências pessoais dela. A gente sentiu que foi muito rico a partilha dela. E aí nós pensamos assim, poxa, às vezes as dificuldades, os desafios que eu vivencio me parecem tão solitários, às vezes eu fico imaginando que o outro não tem dificuldade, né? Especialmente quem está lá trabalhando, né, Marcos? E, na verdade, todos nós que estamos aqui na Terra estamos em processo de trabalho interior intenso, vivendo os nossos desafios o tempo todo. E, de repente, a hora que a gente partilha tanto as nossas dificuldades, quanto as soluções que a gente foi encontrando, os recursos que a gente foi achando, a gente se une, se aproxima e de repente, alguma vivência pode ser útil um para o outro. Né? Então, com essa intenção, a gente começou essa série. E hoje a gente vai, então, conversar um pouquinho com o Marcos, que vai dividir um pouco como é que essa experiência de estar a serviço, né, como trabalhador, a serviço aí de Jesus, sentiu na sua própria autotransformação. Então, como é que essa experiência te transformou e vem te transformando? Porque a gente está em processo. E essa é a nossa proposta de hoje. Então, assim, primeiro eu vou deixar você falar, Marcos, um pouquinho, introduzindo esse assunto do seu jeitinho, aí eu vou fazendo pergunta e a gente vai fazendo um bate-bola aqui. Você? Um dos pontos que a gente sempre conversa no centro é que os pacientes, quando chegam, parece que eles têm os problemas e vêm lá para conseguir a solução conosco. O que eles muitas vezes não entendem é que nós, trabalhadores do centro, temos tantos ou mais problemas que eles e nem por isso deixamos de trabalhar. Então, às vezes, o nosso exemplo que a gente está passando para a pessoa vale mais até do que a palavra. Fala, você tem problema? Ótimo, eu também tenho problema. Só que eu não deixo de vir aqui, não deixo de trabalhar e estou me dedicando ao outro, apesar de eu ter problema. Então, eu não deixo que um problema me impeça de trabalhar. O que eu faço é trabalhar apesar do problema. Então, você experimenta fazer isso também com você. Porque você vai sentir, eu estou com a mão tremendo, não consigo escrever, eu estou com dor na cabeça. Você está se tratando, você está fazendo tudo. Nós vamos fazer o que for possível por vocês aqui dentro. Só que nós somos, como eu sempre falo, nós, fisicamente, nós somos as ferramentas da espiritualidade. Então, os verdadeiros mecânicos são eles que vêm aqui consertar o teu carro, que é teu corpo. Tá? Explica para ele, Marcos, quem são eles? Quem são eles que você está falando? A espiritualidade, os nossos guias médicos que vêm fazer o trabalho de cura. Perfeito. Entendeu? E atrás deles, né? Atrás deles tem toda uma infraestrutura enorme, porque o trabalho de cura que a gente faz não se resume só à cura física do seu corpo. Porque, na verdade, a gente não atua sobre o seu corpo, a gente atua sobre o teu perispírito. A gente está trabalhando energeticamente. Então, o que acontece é que a cura vai surgir de você. Você lembra a passagem que Jesus falava, né? Que eu não te curei, a tua fé te curou. Então, Jesus assumia que ele não curava ninguém. Ele deixava o corpo da pessoa, o espírito e a alma, deixava ele energeticamente apto
a se curar, mas ele tinha que fazer o trabalho dele. E esse é o princípio de cura que a gente faz no nosso centro. Nós não curamos ninguém. A gente deixa a pessoa propícia a que tudo funcione para que ela faça uma mudança interior e se cure. Então não vem depois que terminou, vem agradecer para nós, que vocês ajudaram, eu estou tão bom agora. Não é, você não agradece a ferramenta, agradece ao mecânico. Você agradece aos espíritos que te fizeram o trabalho. É esse o conceito que a gente fala para eles. Maravilha. Deixa eu aproveitar e também introduzir uma informação interessante. O Marcos é um dos fundadores, né, do trabalho que acontece lá no centro hoje, juntamente com a Célia, com a Miriam e com a Sônia. Eles que iniciaram o trabalho. Então, faz 18 anos que você está aí toda sexta-feira, acho que não era sempre de sexta, né? Variou um pouco, mas pelo menos uma vez por semana, vivenciando esse trabalho. E aí, agora nós estamos de terça e sexta. Isso, 2 vezes por semana, né, Marcos? 2 vezes. Então, eu imagino que esse tempo todo aí sendo ferramenta e instrumento de Deus, né? Ele, enquanto te usa como instrumento, também vai trabalhando na ferramenta, né? Ele vai melhorando a ferramenta. Exatamente. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi a transformação que você percebeu em você, né? Desde lá atrás, 18 anos atrás, quem era o Marcos, quais as dificuldades que o Marcos enfrentava, né? O que poliu nesses 18 anos e que hoje você percebe que está melhor, que não está perfeito, porque a gente está aqui sempre para continuar trabalhando, né, Marcos? Se eu tivesse perfeito, eu já estava voando lá em cima. Agora, ainda estou aqui, então ainda tem coisa para aprender. Sim. Mas a gente percebe o seguinte: quando a gente está fazendo um passe magnético num paciente, se eu usar toda a energia, o paciente fica bom e eu dreno. E eu murcho. Aí o paciente vai embora para casa saltitando e eu caio no chão desmaiado de cansaço. O que a gente faz? A gente pede energia do cosmos para que ela venha para a gente, passa, a espiritualidade faz com que ela se filtre para aquela necessidade do paciente e pelos nossos chakras passa de volta para o paciente. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo energia com uma mão e estou doando com a outra. Só que a espiritualidade não faz o seguinte: você precisa de 10 quilos de energia, te 10 quilos juntinho. Não, ele manda 200 quilos para mim e eu passo 10. Então, quando termina o trabalho, nós estamos fisicamente esgotados, cansados, mas energeticamente nós estamos supercarregados. Então, todo esse trabalho energético que a gente faz, vibracional que a gente faz, é um trabalho que a gente transfere energia. A espiritualidade é muito sutil na energia dela. O paciente é denso, porque é humano, encarnado. A energia sutil do espírito, diretamente aplicada sobre o paciente, ou no seu perispírito, às vezes ela é sutil demais, ela não faz nenhum efeito. Às vezes o paciente está precisando de uma energia mais terrena, mais densa. Então, o que ele faz? Usa a gente como ferramenta. Ele coloca energia sutil na gente, ela passa, filtra e sai densa. Como um transformador, né? Certa. Um transformador. Só que eles fazem isso e deixam uma parte dessa energia para a gente dentro. Perfeito. Então, a gente vai recebendo essa energia. Eu acho que a gente pode até usar aquela metáfora também, que é bem interessante, né? Que se você pegar um copo que está com uma água suja, cheia de barro, e for derramando água, devagarzinho, começa a sair água e vai limpando, né? Então, ela vai se diluindo, vai saindo e chega uma hora que você troca toda a água. É a mesma coisa. Tem um processo de limpeza interior que acontece com o trabalhador também, né, Marcos? Não que você vai passar sujeira para o outro, é óbvio que isso vai sendo filtrado. Mas nesse processo constante de movimentação interior, algo vai curando aí dentro, né? Porque se a energia está fluindo por mim, por exemplo, a gente fala, um exemplo físico, eu coloco uma mão aqui para a energia do cosmos entrar em mim. E desta mão ela sai para o paciente. O
que a energia está fazendo? Entra, circula por dentro de mim primeiro para depois sair. Está fazendo isso que você acabou de falar, está me limpando e filtra e passa energia para o paciente. Então, quer dizer, uma coisa que às vezes os pacientes não percebem é que nós temos os mesmos problemas terrestres e terrenos que eles. Nós temos os mesmos problemas profissionais, os mesmos problemas emocionais, os mesmos problemas familiares, os mesmos problemas de saúde que eles têm. Uma vez eu escutei lá da pessoa, né, eu falei, eu não vim trabalhar semana passada porque eu estava com uma gripe tão me entupiu tudo. Mas vocês ficam doentes? Você acha que só porque eu trabalho no centro de cura eu não fico doente? Então, é nesse ponto que é importante as pessoas entenderem que nós temos os mesmos problemas de qualquer encarnado. Só que a gente se dedica a fazer apesar dos problemas. E não deixar de fazer por causa dos problemas. Então, quando você tem esse ponto de vista na cabeça e usa isso como guia, ao longo de 18 anos, eu consegui melhorar vários pontos, várias características de emoções que eu tinha. Eu era muito explosivo, ainda sou, não virei anjo por causa disso, que estou aqui, ainda tem muito chão para percorrer ainda. Mas eu sinto que eu melhorei em alguns aspectos. Isso. Tá? Partilhe um pouquinho com a gente, Marcos, o que você Exatamente. Quer dizer, eu era zero de paciência. Hoje eu tenho um pouco de paciência. Não tenho muito, tenho um pouco. Já é melhor do que nada. Então, às vezes tem gente que fala que o tom de voz, que você fala alto, você parece que está dando ordem. Tá... Olha, tem muita gente boa que é explosiva. Como tem muita gente má que é calma e pacata. Então, isso não quer dizer, não é uma característica da pessoa. Você pode ser uma coisa, eu sou descendente de italiano, não sei falar baixo. Então, a gente fala alto, a gente gesticula, a gente fala. E eu, a vida inteira, eu trabalhei em indústria, com muitos funcionários, com muita coisa. Você tem que dar ordem, você tem que ter prazo para cumprir, você tem timeline, você tem reunião com diretoria, você é cobrado o tempo todo, você precisa fazer... Então, você não muda isso de um dia para o outro. Mas você sente que o trabalho que você vem fazendo amaciou um pouco? Amaciou bastante. Eu tive que dar uma freada no negócio. E se eu comparar como eu era 18 anos atrás e como eu sou hoje, até o caboclo achou que eu mudei. Ele falou para mim, você mudou, hein? Caramba, mudou bastante. Graças a Deus, isso para mim foi um baita elogio que ele me fez. Com certeza. Quer dizer que o meu esforço nesse período foi reconhecido. Sim. Então, eu acho que a gente não pode desistir ao primeiro obstáculo que tem. Sim. Você tem que pegar aquele obstáculo, abraçar e dizer, este obstáculo vai me fazer ficar mais forte. Eu vou aprender com ele e eu vou mudar e eu vou melhorar. Eu falo, às vezes, uma frase ali que o pessoal fala que parece arrogante o negócio, mas eu falo o seguinte, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, esse negócio de ganhar e perder não existe para mim. É ganhar ou aprender. Sim. Porque se eu perdi, eu tiro aquilo uma lição daquele negócio, aprendi alguma coisa, eu ganhei, então. Um aprendizado. Isso faz com que a gente tenta sempre melhorar. E não dizer, já cheguei num ponto que já está bom, chega para mim, está tudo bem. Não, tem que melhorar. Tá? E nunca pensar que o fato de nós estarmos lá trabalhando, nós estamos alguns degrauzinhos mais alto que qualquer outro. Pelo contrário. Se nós estamos trabalhando, é porque nós precisamos fazer aquilo lá. Então, a gente agradece muito o fato dos pacientes irem até nós para que a gente possa ter a oportunidade de tratar deles. Nós precisamos mais do que eles. Perfeito. Negócio. Perfeito. Né? A irmã Dufaux, num dos livros dela, fala exatamente disso, eu acho isso muito interessante, né? Que ali é um hospital, né? E quem precisa passar mais tempo no hospital é quem está mais doente. Então, a gente, né, vivencia o processo de desafios importantes na alma, está lá polindo aquilo que a gente se propôs a trabalhar.
Né? O que a gente tem é uma jornada compromissada com essa transformação, e isso é muito valioso. Eu acho que é o fato do seguinte: às vezes o paciente vai, fica 2, 3 meses lá dentro, fez o tratamento, já estou bem e não aparece mais. E eu estou há 18 anos lá dentro. Quer dizer, então quem está sendo tratado há mais tempo sou eu. Ele em 2 meses conseguiu resolver o problema dele. Eu com 18 anos ainda não. Né? Eu me lembro de uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela falava sempre que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Isso. E eu acho que tem muito disso a ver. Sim. Porque você tem que ajudar, você tem que fazer, não é ficar só orando, sem ir. Tem gente que está precisando de uma conversa, de um abraço, de um carinho, de uma energia, de uma comida, de roupa. Agora, você fica só orando, tem um valor. Mas quem ajuda tem mais valor do que quem reza. Sim. E essa é a frase da Madre Teresa. Perfeito. Eu acho muito profunda essa frase aí. E a gente aprende muito com os pacientes. Sim, era isso que eu ia te perguntar. O que você sente que você aprendeu, tanto com a vivência de estar ali, né, partilhando das dificuldades das pessoas, como também da vivência em grupo, né? Porque a gente está ali lidando com a diversidade, cada um tem um jeito, e a gente dá os estranhamentos, dá as afinidades, né? Às vezes vontade de socar alguém sempre dá, mas a gente controla bem esse negócio, não precisa mais fazer isso. Mas conta um pouquinho para a gente como é que essa vivência, né, tem tocado eu percebo o seguinte, que o paciente, quando chega, a gente não pode a gente faz um atendimento fraterno. Nesse atendimento fraterno, a primeira coisa que a gente faz é uma conversa, uma entrevista, para entender o que a pessoa fez. Porque a pessoa, às vezes, chega lá, eu vim aqui só para tomar um passe. Outros já me pediram o seguinte: eu não vou poder ir, você pega água para mim lá para fazer, depois você me manda. Por que você não vai? Não, porque eu tenho um churrasco, eu não vou poder ir. Tá bom. Você acha que a água vai fazer efeito para você? Você precisa ter a vontade, você precisa ter a fé, você precisa ter o esforço de ir, porque a cura está aqui dentro. Você tem que ir lá e procurar, você tem que fazer a tua lição de casa. Nós fazemos tudo o que for possível para deixar você em ordem, mas a lição de casa você tem que fazer. Mas eu percebo o seguinte, que nessa conversa com o paciente, a grande maioria, não é um ou outro, é a grande maioria, precisa ter estão precisando de um contato com alguém, para desabafar e até para receber aquele empurrão inicial para pegar no tranco. Porque ele chega lá e fala: olha, eu estou tão desesperado que eu vim aqui porque eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu falei: se você não me contar o que você tem, eu não tenho nem como te orientar para que caminho que você vai. Então, nós temos alguns pontos que já é padrão nosso do tratamento, do pré-tratamento. A gente nunca indica para parar de tratar no médico. O médico terrestre tem que continuar ativo, porque tem coisas que você precisa tomar um remédio, você precisa mudar uma alimentação sua, você precisa fazer um exercício, você precisa fazer alguma coisa, ou parar de fazer alguma coisa. Então, o médico terrestre tem que estar no negócio. Agora, você vem aqui, nós vamos fazer a nossa parte energética. Mas a cura está dentro de você. Você vai ter que assimilar aquilo que nós estamos falando, vai ter que se disponibilizar para fazer uma mudança interior, e aí a cura aparece. Ou não, porque quem decide é a diretoria lá em cima. Tem coisas que a gente precisa passar para o nosso benefício. Na verdade, a cura sempre acontece, não do jeito que a gente espera sempre, né, Marcos? Exatamente. A cura vai acontecer. Sim. Tá? Nem que seja uma melhoria. Lá dentro, em algum lugar. Mas se a pessoa já conseguiu mexer aquele negócio, conseguiu entender, já começa dali. Isso. Então, eu percebo o seguinte, que nessa conversinha, muita gente não entende o que a gente fala, porque a pessoa não tem obrigação, os pacientes não são obrigados a ser espíritas para ir lá no centro.
Claro. A gente abre para qualquer um, aberto para todo mundo. E uma grande maioria que vai lá é católico, evangélico, que eles têm uma formação espiritual diferente, uma visão espiritual diferente da nossa. Se a gente começa a falar demais de reencarnação, eles não entendem, ficam perdidos. O que a gente faz? Então, às vezes, para a gente passar alguma ideia para eles, eu prefiro dar um exemplo. E faço um paralelo entre uma situação bem terrena com outra, para que ele possa entender. E eles aceitam muito bem isso daí. Porque fica mais fácil dele entender. Ah, quer dizer que é por causa disso. Aí começa a fazer aquelas coisinhas e começa a vir. Com as palestras que a gente dá, que são sempre de caráter kardecista, as palestras vão passando informações para eles e que também não são pesadas e você tem que acreditar nisso. Não, você acredita se quiser, você faça tudo direito, do seu jeito. Mas se você entender o negócio, vai ficar mais fácil para você. Então a gente explica. Tem gente que não concorda, vai embora, não aparece mais, é um livre-arbítrio dele. A maioria fica, apresenta e vem. E uma coisa que é extremamente gratificante, quantos ex-pacientes que tiveram alta vieram trabalhar conosco? Sim. Nós temos vários. Que fica tanto trabalhando. Na terça, na sexta. Isso. Mas conta um pouquinho, Marcos, como é que conviver em grupo, vivenciar essa transformação das pessoas tem mexido com você? Como é que isso toca o Marcos aí dentro? O Marcos é um cara não muito difícil, mas ele é muito rígido. Esse é o Marcos que eu conheço. Tá? Desde 2000 anos atrás, dos seus históricos lá, tá? Ele é... A formação que ele teve a vida toda, dos 2000 anos, sempre naquela linha, chega aqui e tem que, esse aqui você tem que ser bonzinho. Pronto, então a gente se sente meio fora d'água, né? O que eu faço? O que eu estou percebendo é o seguinte, nesse período todo, eu aprendi muito a me controlar mais. Perfeito. E esse controle é um controle emocional, quer dizer, aquela vontade de pular logo em cima e resolver o assunto rápido, deixando, Então, o que eu fiz? Uma das atitudes que eu tomei, pedi demissão da presidência, eu fiquei 12 anos como presidente, eu estou 18 anos no centro. Quer dizer, então, os últimos 6 anos, eu não fui presidente. Eu fico no conselho. Perfeito. Entendeu? Por quê? Eu quero que outras pessoas passem por aquilo para aprender. E nós já tivemos vários presidentes. Sim. Todos foram muito bem. Mas eles têm que passar por aquilo, porque, não, o Marcos sabe, deixa que o Marcos desliga, o Marcos sabe onde é que está, o Marcos conhece onde é que está, ele sabe como é que conserta, é tudo o Marcos. O dia que o Marcos não vai, como é que fica? Ninguém sabia onde é que estava o controle do ar-condicionado, ninguém sabia onde é que fechava a torneira de coisa, você entende? Todo mundo tem que saber. Claro. Eu tenho direito de ficar doente, eu tenho direito de viajar, eu tenho direito de fazer outra coisa, de não poder ir, não tá indisposto naquele dia, precisa ter mais gente. E nós conseguimos fazer isso. Hoje nós temos um grupo que é autossuficiente. Perfeito. De vez em quando tem um escorregão ou não, eu faço questão de apontar para quê? Não para criticar, mas para mostrar. Isso não pode acontecer assim por causa disso. O Eduardo também vai lá, já mostra o negócio também, outro vai lá. Todo mundo está assim, porque é uma crítica construtiva. Porque é fácil, sai todo mundo, vai embora e deixa o ar-condicionado ligado. Você vai ver a semana que vem, você chega lá, o ar ficou a semana inteira ligado e ninguém desligou. Para não acontecer, isso aconteceu já uma vez, lá atrás. Mas nunca mais acontecer de novo. Por quê? É um aprendizado. E está todo mundo sendo treinado para isso. E é importante para fazer. Então, eu aprendi também, por exemplo, quando acontece, não forço mais minhas posições. Ótimo. A minha posição é a que eu acho mais coerente. Mas você que acha diferente esse negócio, pode fazer do seu jeito. Mas arque com as consequências. Porque quando eu tinha que tomar uma atitude, eu arcava com as consequências. Agora, você quer fazer? Faz diferente. Deu certo? Maravilha, mais uma que aprendemos, vamos fazendo. Então, essa convivência em grupo, perfeito, que é muito diferente de quando eu tinha, por exemplo, eu trabalhava numa multinacional.
Sim. Eu tinha trocentos superiores acima de mim e trocentos abaixo de mim. Tinha que conviver com os dois. Então era uma briga o dia inteiro, coisa. É um outro tipo de dinâmica. Isso. Eu estou num grupo, aí eu tive a minha empresa, eu estava no topo e tinha todo mundo para baixo. Então eu tinha que comandar aquele negócio, mas eu tinha que trabalhar com cliente, eu tinha que comprar material, eu tinha que soldar para o cara para mostrar para ele como é que era, e o cara fazia errado, e eu tinha que fazer o projeto. Então, essas coisas era outro conceito. Eu estou num grupo que a gente fala todo mundo é igual, não tem esse negócio de um mais alto que o outro, não tem isso daqui. Então, é outro enfoque. O que acontece? Eu venho de uma formação técnica, eminentemente técnica, e agora eu estou numa humanística. Perfeito. Para mim, é um sufoco, mas eu tenho que aprender. E eu estou me esforçando. Estou me esforçando. Ganhei um apelido de Caterpillar, não foi à toa. Por que será, né? Talvez pelo meu jeitinho doce. Mas é a tua história. Eu brinco sempre com o pessoal, falo, eu sou o mal necessário. Porque precisou ter alguém como eu para dar o início. Sim. Nós conseguimos formar aquele gênero. Você é o que a gente chama de ponta de lança, né, Marcos? Hã? Marcos é a ponta de lança, vai abrindo caminho. Exatamente. Entendeu? Eterno gladiador, vai na frente, vai abrindo caminho, a tropa vem atrás. É assim, então, a gente vai fazendo. Mas hoje nós estamos com uma equipe muito boa, muita gente disso aí, e tudo isso, para mim, foi um aprendizado. Então, tem uma coisa muito bonita na experiência que o próprio doutor André sempre fala para a gente, né? Que cada um tem uma característica única e contribui oferecendo algo que só ele pode oferecer. Cada um tem um diferencial, né? E essa riqueza, né, de um tem mais recurso para fazer uma coisa, o outro tem para fazer outra. Eu acho tão bonito quando a gente está em grupo, como a gente é rico de recurso. Porque, na verdade, se todo mundo estiver unido em torno de um propósito, essa diversidade de recursos torna todo mundo muito rico de recurso. Né? Eu falo que é que nem uma orquestra. Cada músico tem um instrumento. Sim. E aquele instrumento, por menor que seja, uma flautinha perto de um trombone, um piano, todo um violino, cada um tem o seu motivo de estar lá e tem que tocar na hora certa. Um que falta faz diferença. Para quem tiver ouvido, né? Maravilha. Bom, nós estamos aqui já no finalmente do nosso horário, temos mais um minutinho. Deixa, então, uma mensagem para o pessoal e aí nós vamos na sequência, passar para a nossa vibração. Tá bom. Eu acho que a mensagem que eu poderia dar é um agradecimento muito grande pelo convite que você fez aqui, da gente tocar num assunto desse. Eu gosto muito de dar exemplos, né? Falo, e às vezes uma das brincadeiras que eu falo lá no centro para os pacientes, eu falo o seguinte, que o fato da gente estar aconselhando a pessoa a mudança de atitudes, a mudanças de pensamento, a abrir o coração, sair da depressão, o tratamento energético que a gente faz, não quer dizer que a gente é santo. A gente faz a mesma coisa, mas se a gente analisar os evangelhos mostram lá, eu nunca esqueço de uma imagem de um arcanjo, do arcanjo Miguel, com aquelas asas enormes nas costas, todo bonitão, e uma espada pendurada. Ele não está segurando flor. Para que ele tem a espada? A analogia que eu faço é a seguinte, nem tudo se resolve com uma conversinha. Às vezes você precisa impor ordem, você precisa botar as coisas no lugar. Para quê? Porque tem gente que ainda não escuta a conversinha. Ainda precisa ter um choque um pouco maior. Então, é importante a gente saber diferenciar uma coisa da outra, não dar choque em todo mundo e não passar conversinha em todo mundo. Tem uns que se trata de um jeito, outros se trata de outro. Sempre com amorosidade, com carinho, com muito conhecimento para evitar passar uma informação que dê uma interpretação errada para a pessoa e que ela possa fazer mau uso lá para frente. A ideia seria essa. Então, o que eu queria mesmo era agradecer a oportunidade que você deu daqui da gente poder conversar um pouquinho com todo mundo. Obrigado a todos que estão presentes.
Adorei o papo, Marcos. Que delícia ouvir você falando de você assim. E tenho certeza que todo mundo em casa também está se enriquecendo dessa conversa. A gente ainda vai ter muitas conversas gostosas aqui, tenho certeza. Mas obrigada de ter vindo Tomara hoje. que bom que deu para ajudar. Eu agradeço muito. Obrigado, querido. Vamos fazer a nossa vibração agora. Então, vou convidar, né, todo mundo de casa, vocês já estão acostumados. Esse é um momento que eu peço, quem gostar pode deitar, quem quiser encostar a cabeça. Eu vou colocar uma música aqui só para ajudar a gente a entrar um pouco numa sintonia gostosa. E eu convido você a fazer uma respiração profunda. E quando você estiver soltando o ar bem devagar, sinta também que você está deixando ir nesse momento tudo aquilo que você já não precisa mais carregar e que você estiver pronto para soltar. Começa nesse momento soltando as tensões. Quiser mexer um pouquinho o pescoço, o ombro, vai fazendo consciência no corpo de onde está preso, onde está tenso, onde está dolorido. Procura não brigar nem com as tensões, nem com as dores. Primeiro, reconhece, aceita, acolhe. E depois, bem devagarzinho, vai deixando ir. Inspira de novo, bem gostoso até lá no fundo. E solta, bem devagar. Muito bom. Agora, imagine-se entrando num jardim de cura dentro de você. Eu gosto sempre de sugerir que cada um de nós construa um jardim interior, um lugar na sua imaginação que só você pode entrar e que qualquer outra pessoa só vai vir se você convidar. Então, sinta-se seguro, protegido, amparado. Esse lugar, imagine ele cheio de anjos. Imagine especialmente seu anjo da guarda, seus mentores espirituais. E se você gostar de animais, de flores, de árvores, se você gostar de água, pode imaginar uma cachoeira bem bonita, um riacho, uma praia, o que você desejar. Fique um pouquinho sentindo a energia natural desse lugar. Se você gostar, põe os pés no chão, na grama, na areia, ou pode se imaginar caminhando sobre pedrinhas roliças, bem macias, que à medida que você caminha sobre elas, vão massageando delicadamente a sola dos seus pés. E continue descarregando, soltando, deixando ir. A proposta desse nosso encontro é autotransformação
e autocura. E para que a gente possa receber o recurso espiritual que foi preparado com tanto carinho para a gente precisa se esvaziar, precisa abrir espaço interior. Então, à medida que você vai caminhando, vai soltando mais profundamente agora. Solte também emoções turbulentas, cansaço, tudo aquilo que tiver em sobrecarga. Deixa aí. Muito bom. E agora, imagine-se deitando sobre a grama ou sobre uma almofada bem gostosa, ou sobre a areia, ou mesmo num lugar bem rasinho na água. E bem relaxado, bem solto. Nesse momento, sinta Deus e a espiritualidade te aplicando como um passe. Sinta verdadeiramente nesse momento que suas energias vão sendo trabalhadas, que tudo aquilo que tiver denso, contraído, vai sendo dissipado, afofado, transmutado, e que energias boas, puras, cheias de vigor, vitalidade e harmonia, vão caindo sobre você como uma chuva de bênçãos. Sinta como se essas gotas de luz que agora se derramam sobre você, visualize elas entrando sobre o seu corpo, sobre os seus chakras, e indo até as partes do seu corpo que mais precisam de energia, de harmonização, de cura, de vitalização. Se você sente que é mais o emocional que está sobrecarregado, precisando de ajuda, visualize também nesse momento seu cérebro, seu sistema nervoso, seu coração, a região do seu estômago, intestino, tudo que estiver sobrecarregado de energias emocionais pesadas, recebendo uma luz linda de transmutação, equilíbrio, alegria, suavidade e paz. Enquanto a gente recebe essa energia boa, os nossos amigos da espiritualidade vão trabalhando nas águas, seguem trabalhando no nosso campo de energia. E também eu gosto sempre de sugerir que ao final do nosso trabalho interno, a gente ofereça à espiritualidade, ao Dr. Bezerra de Menezes, essa equipe linda, toda a energia que a gente também pode doar. Todos nós somos receptores e doadores. E tudo aquilo que em nós puder ser útil, nesse momento, nós unimos em amor e oferecemos, como uma linda luz que vai ao alto e que vai sabiamente ser encaminhada pela equipe para assistir os trabalhos que são feitos na nossa casa, no nível presencial, para seguir sustentando esses trabalhos durante a semana, e que também pode ser útil ao nosso planeta e a tudo mais que for para o bem maior. Com confiança nisso, erguemos nosso coração em gratidão
Gratidão pela alegria de estarmos juntos, por todo amparo e proteção que recebemos, pela partilha gostosa que vivenciamos hoje, por esse grupo tão lindo que nos sustenta sempre. Eu sou imensamente grata por cada um de vocês. Sou grata pela oportunidade desse nosso encontro, sou grata por todo o trabalho lindo dessa equipe da BE e por tudo que a gente tem aprendido junto. E aí hoje, em particular, quero agradecer você, Marcos, pela presença luminosa que você é na nossa vida, na minha vida em particular. Eu tenho uma gratidão profunda, porque a gente se chama de maninho, não é à toa, porque todas as vezes que eu precisei, essa mão forte sua estava lá me sustentando. Eu sou imensamente continua perto. Tá? Com certeza. Fique com Deus. Quando a gente vive essa experiência tão bonita, né, de estar associado a um grupo, a gente sente isso, que a gente tem sempre mãos firmes para nos segurar quando a gente resvala, né? Essa é uma das belezas bonitas do nosso trabalho. E que essa mensagem também possa servir para a gente como um convite, né? Lembrar que servir é uma ferramenta de autotransformação, que enquanto a gente está sendo instrumento, a gente está sendo trabalhado. Então, que isso Os maiores beneficiários somos nós mesmos. Com certeza. Tá? Obrigado por tudo, querida. Gratidão. Um beijo com carinho para todos, né? E que a gente se vê daqui 15 dias, se Deus quiser e Ele há de querer.